Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do DC Brasil Club. Se você não conhece o DC Origins, essa é a nossa saga que nós vamos falar sobre a origem da Liga da Justiça, tá bom? Essa é a primeira temporada que nós vamos ter 5 episódios, estamos no episódio número 3. Se você perdeu o primeiro e o segundo, tá aqui nos cards, viu? Corre lá, dá uma assistida e volta pra cá, porque hoje nós vamos focar na fase Detroit e na fase internacional, que inclui ali uma fase um pouco mais cômica da Liga da Justiça. E se você não é inscrito, se inscreve logo no canal, porque aqui é onde você vai ter as melhores e maiores informações sobre DC Comics no YouTube. Então não marca bobeira, se inscreve logo aí, tá bom? Então, no primeiro episódio nós falamos da origem, dos criadores e como foi os primeiros anos da Liga da Justiça. No segundo episódio nós focamos nas duas primeiras fases, que foi a fase Hap Harbor e a fase Satélite. E agora vamos focar em mais duas outras fases que também foram bem importantes para a Liga da Justiça, apesar de que pelos fãs não são tão bem recebidas assim. Com a Liga da Justiça, a DC já começava ali a flertar, com a ideia de multiverso e foi levando isso um pouco mais a sério, chegando a um ponto que os leitores que compravam na banca de revistas já não sabiam mais em qual terra os personagens estavam, já não sabiam por que existiam tantas versões de um mesmo personagem, qual era a Terra 1, 2 e 3, quem era a Terra S. E aí alguns deles até começaram a migrar para Marvel, tendo em conta que lá os assuntos eram mais sérios, que não tinham tantas terras paralelas e algo do tipo. E aí a DC foi perdendo um pouco das vendas, e pensaram, beleza, então a gente tem que parar, temos que aqui conversar entre a gente e botar ordem na casa. E aí que começa a fase Detroit. A fase Detroit começa em 1984, no Justice League Annual número 2, Justice League 234, e segue até 1987, no Justice League of America número 261. Foi aí então que surgiu ali das ideias brilhantes de Marv Wolfman, dos desenhos impecáveis de Jorge Pérez, a saga definitiva, a primeira grande saga dos quadrinhos, a saga mãe, Crise nas Infinitas Terras, que deixou o seu legado na DC Comics não só nos quadrinhos, como migrou também para a série Arrow, do Arrowverse, lá com Flash, com Supergirl, com Legends of Tomorrow, que fizeram também um episódio especial falando da Crise nas Infinitas Terras. E foi um marco muito grande para os quadrinhos, que resolveu acabar com essa questão de multiverso e fez apenas um universo único. Nesse novo universo, não existia mais a Sociedade da Justiça da América no universo e a Liga da Justiça da América em outro universo. Era como se eles existissem na mesma linha temporal e desse jeito, o Flash não teria duas versões em dois universos paralelos. Existiria apenas uma continuidade de Flash. Então, hoje já sabemos que o primeiro Flash foi o Jay Garrick, e quando ele se aposentou e tudo mais, veio o Flash Barry Allen, assim como o Lanterna Verde, o primeiro foi o Alan Scott, depois migrou o anel para o Hal Jordan. No final da Crise nas Infinitas Terras, o Barry Allen morre, deixa o seu legado para o Kid Flash, que era o Wally West. Alguns dos super-heróis deixaram de existir, as suas versões foram apagadas do universo, e a Mulher Maravilha também saiu da Liga da Justiça e entrou a Canário Negro. E aí, depois dessa reformulação, a Liga da Justiça ela já estava ali um pouco mal das pernas, quando acabou a fase Satélite e já entrando ali na fase Detroit, o número de vendas decaiu um pouco e eles não conseguiram voltar até então, somente depois de alguns anos, já na outra fase, ali na fase internacional, quando começaram a integrar a fase cômica também. Logo, essa fase Detroit era considerada a pior fase da Liga da Justiça, não só de histórias, mas também de vendas, não estava vendendo tanto bem. E também as histórias eram histórias meio toscas, que ninguém estava muito interessado de ver, eram histórias assim bem macabras. Macabras não, bem depressivas, coisas que as pessoas não queriam ver, A Crise nas Infinitas Terras, apesar de ser fantástica, ela trouxe também para os quadrinhos da DC esse lado um pouco mais realista, que as crianças ali já não queriam mais ver, Claro, adultos que fossem comprar os quadrinhos poderiam até se interessar, mas as crianças, que era aquele público-alvo, já não queriam mais estar lendo aquelas histórias assim um pouco mais mórbidas e sombrias. E também foram apresentados alguns heróis de qualidade um pouco duvidosa, como a Vixen, o Vibro e o Gladio. Então a Liga da Justiça acabou virando um quadrinho série B do que aquele quadrinho que conseguia vender e atrair um público tão grande. Um pouquinho depois da Crise das Infinitas Terras, o Aquaman ele decide tomar a liderança da Liga da Justiça. Foi quando o satélite que eles ficavam na fase satélite foi destruído por uma invasão marciana, e aí alguns heróis abandonaram, porque o Aquaman como líder, ele exigia que os heróis fossem membros fixos da Liga da Justiça, Alguns heróis, eles faziam apenas algumas missões, o Aquaman decidiu não, quero que todo mundo faça as missões quando acontecer alguma coisa.
E aí sobraram alguns poucos... E aí sobraram alguns poucos heróis que queriam continuar na Liga da Justiça. São eles, né, o Caçador de Marte, a Zatanna também, eles optaram por continuar, mas alguns outros optaram para sair. E aí foi que entrou nesse time que é um pouco mais B até hoje dos quadrinhos, que por exemplo foi a Vixen e foi o Vibro que entraram para a Liga da Justiça nessa época. E foi sob o comando da Aquaman que a Liga da Justiça partiu para Detroit e ficaram em um bunker, né, que era um armazém, e por ali permaneceram durante essa época. E aconteceu uma coisa assim um pouco hipócrita da parte do Aquaman, que ele decidiu, né, ele falou, cara, eu quero que todo mundo seja integral aqui na Liga da Justiça, que fique um tempo inteiro, mas aí apareceu que ele deveria fazer coisas para Atlântida, ele foi deixando um pouco a Liga da Justiça do lado. Enfim, né, a hipocrisia. E aí também a Zatanna já ficou de saco cheio e decidiu sair da Liga da Justiça, deixando o comando para o Caçador de Marte. E sob o comando do Caçador de Marte, a Liga da Justiça passa pela Crise nas Infinitas Terras, depois segue pela saga Lendas, né, que é comandada pelo John Ostrander e o John Byrne, onde o Darkseid é finalmente um vilão grande, né, que ele fala qual é o seu nome, né, mostra toda a importância do Darkseid e depois segue adiante. Nessa história, os Estados Unidos, pressionado pela opinião pública, eles decidem que é proibido a atividade meta-humana ali no país, né? Então essa saga ela acaba terminando com o Homem Elástico se afastando, também a equipe, ela dá uma pausa. E o Professor Ivo, esse super vilão, ele acaba matando tanto o Vibro quanto o Gladio, né? Então é um final ali bem depressivo, na verdade. E pra tentar fazer as coisas melhorarem um pouco, tentaram trazer o Batman de volta para a Liga da Justiça na edição número 255 da revista Justice League of America. Mas acabou não dando certo, né? As vendas não melhoraram. E na edição 261... chegou ao fim a fase Detroit, né, que não teve realmente uma repercussão muito positiva. Nessa época sobraram apenas o Caçador de Marte como um dos membros dessa fase, quando a Cigana e a Vixen decidiram abandonar a equipe para sempre. Então a fase Detroit ela acaba ali, né, manchando um pouco a reputação da Liga da Justiça. Então é de se esperar que a próxima fase, que é a fase internacional, né, ela fosse uma fase que traria a Liga da Justiça para o topo novamente e... em partes isso é verdade, eles conseguem um número de vendas um pouco mais alto, a Liga consegue, né, voltar a ter um grau de importância, em termos de vendas. Porém, era uma fase que a fase internacional também agrega uma fase chamada fase cômica, que ali era realmente um pastelão, que a Liga da Justiça acaba fazendo várias piadas, então, tipo, os heróis deles não eram levados tão a sério assim. Então, sim, a reputação de vendas foi para cima, mas a reputação da Liga foi bem para baixo. A fase internacional da Liga da Justiça começa no Legends número 6, vai para o Justice League of America número 262, isso em 1987, e segue até 1996 no Justice League of America número 113. Então não foi muito surpreendente quando a DC Comics decidiu pegar a Liga da Justiça, que já era um produto, né, com certo nome, e acrescentar um pouquinho de humor, né? Eles poderiam pegar, por exemplo, sei lá, o Shazam, que já tinha um apelo pela criançada, junto com a família Marvel, poderiam pegar a Justiça Jovem, mas pensaram, não, vamos pegar a Liga da Justiça e investir nisso. E por assim eles fizeram. E aí eles optaram por seguir, em 1987, essa Liga da Justiça um pouco mais engraçadona. E nessa época, os desenhos eles eram comandados pelo Kevin Maguire e os roteiros eram do Keith Giffen e do J.M. Demetrius. E nessa época, a Liga da Justiça era formada pelos heróis Senhor Milagre, Senhor Destino, Doutor Luz, Besouro Azul, Capitão Marvel, que é o Shazam, né? E o Lanterna Verde de Guy Gardner, que foram reunidos pelo Batman. A Canário Negro e o Caçador de Marte também faziam parte dessa equipe, mas uma grande surpresa foi o herói Maxwell Lord, que na verdade nem era herói, né? Era um personagem fictício que era um porta-voz da ONU, que acabou lhe dando algumas vantagens para a Liga da Justiça. E uma curiosidade sobre o personagem, né, esse Maxwell, é que depois de alguns arcos ele foi apresentado como um vilão, que foi responsável pela crise final, né, que acabou tendo que a Mulher Maravilha fazer justiça com as próprias mãos. E foi um personagem que deixou um legado tão grande que ele aparece também na série da Supergirl e vai aparecer, né, quando for lançado, espero ainda, né, que chegue logo esse dia, quando for lançado o filme da Mulher Maravilha 84. Essa nova equipe ela surge ali no final da saga Lendas. Tem umas ramificações da origem dela na HQ Liga da Justiça número 262, e ela é oficialmente introduzida na Liga da Justiça número 1, que é quando eles perdem o da América. Então, né, acaba ali com Liga da Justiça da América, número 262,
perde a América do final e fica apenas Liga da Justiça, que é um nome muito mais charmoso, muito mais agradável, pelo menos eu acho. E nessa fase o Guy Gardner, ele espera ser coroado, né, e aplaudido como o novo líder da Liga da Justiça, porém a escolha do Batman e o Guy Gardner, ele fica muito... como posso dizer? Ele fica muito chateado, fica muito fulo da vida e quer tirar satisfação com o Batman, mas o Batman chega e dá um soco, apenas um soco, e nocauteia o Guy Gardner. E durante essa fase, até quando não tinha coisas muito cômicas acontecendo, eram temas mais sérios, ainda assim eles aconteciam algumas situações cômicas. Como, por exemplo, a Liga da Justiça sendo presa porque causaram uma intriga ali na Europa e acabaram indo para a prisão, né? Se deixaram ser presos, mas que no final souberam que poderiam falar que tinham uma liberdade diplomática para cometer esses delitos ali quando estavam trabalhando, e foram liberados no final, né? Também, por exemplo, sei lá, alguém que roubou um carro na frente da sede da Liga da Justiça, ou tentarem roubar o carro do Batman. Então, realmente, os roteiristas quiseram fazer esses cenários assim um pouco mais surreais para a Liga da Justiça. Então as situações tratadas nessa fase eram basicamente os heróis se zoando durante uma missão, né, discutindo entre si, onde realmente o foco era a comédia, não era mais aquele humor que tinha ali plano de fundo, não, era comédia realmente, e apenas o Batman e o Caçador de Marte que eram aqueles elos um pouco mais sérios dessa fase. Mas a verdade é que o editor da época, que era o Andy Helfer, ele conseguiu fazer com que isso fosse um sucesso, e a Liga da Justiça eles conseguiram ter um número de vendas um pouco maior, né? Desde aquele encalhe que estava ali no finalzinho da fase satélite, que a fase Detroit, o número caiu drasticamente. Na fase internacional, quando começou essa fase cômica, o número foi subindo, 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 e a Liga da Justiça voltou a ser um número grande de vendas nos Estados Unidos novamente. E nessa época, a Liga da Justiça passou a ser a Liga da Justiça Internacional. Então alguns novos heróis começaram a fazer parte da Liga. São eles o Metamorfo, o Homem-Animal, a Mulher Maravilha voltou, o Flash, que era o Wally West na época, também participava, Gladiador Dourado, Fogo e a sua amiga Gelo, Poderosa e o Homem Elástico. E nessa época, com a autorização da ONU para funcionar, a Liga da Justiça passou, né, a ter certa credibilidade, até que o governo norte-americano e o governo soviético também quiseram colocar alguns heróis ali dentro. Então, do lado dos Estados Unidos veio o Capitão Atom e do lado da União Soviética veio o Soviete Supremo. E foi nessa época, né, que estava ali acontecendo a Guerra Fria, então esses heróis eles serviam de ponte para que a Liga da Justiça ficasse ali um pouco neutra durante o período da Guerra Fria. Mas é interessante que nessa época realmente o mundo estava passando pelo término já da Guerra Fria, que acabou ali, né, com a queda do Muro de Berlim em 89, onde os conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética finalmente terminaram. E nessa época os roteiristas estavam realmente tentando fazer umas coisas mais escrachadas e eles decidiram separar a Liga da Justiça Internacional. Então teve uma parte que era chamada de Liga da Justiça da América, né, voltando, outra parte chamada de Liga da Justiça da Europa. E quando foi introduzida na HQ, a Liga da Justiça da Europa, também teve a Liga da Justiça da Antártica sendo introduzida, né? Então parece que ia ter vários tipos de Liga da Justiça. Mas pro bem ou pro mal, também nunca houve uma Liga da Justiça do Brasil. Talvez eles pensaram, cara, tem tanta coisa bizarra que acontece nesse país que deixa pra lá. A Liga da Justiça não conseguiria combater vilões brasileiros, então bora fazer outra coisa. E é isso. A fase cômica durou de 1989 até 1996, mas depois de um tempo começou a cansar, né? Apesar de ser engraçado e até diferente, super-heróis estando numa situação um pouco mais espontânea, né? Situações cômicas, acabou enchendo muito o saco do público, que acabou, né, ficando saturado, né? Saturou bastante. Tanto que os X-Men do Chris Claremont estavam fazendo muito sucesso na Marvel, e também os Jovens Titãs da DC Comics do Marv Wolfman estavam fazendo muito sucesso também, né? Então a DC pensou novamente, cara, nós temos que dar um jeito nisso e temos que de novo mexer na Liga da Justiça. Então, tentando fazer com que o número de vendas crescesse, a equipe editorial da época decidiu fazer a Força-Tarefa Liga da Justiça, que era nada mais do que a Liga da Justiça Internacional voltando, né? E dessa vez com o Caçador de Marte sendo o líder da Liga da Justiça. E aí nessa época, né, não que o trabalho dos roteiristas fosse algo ruim, não, até hoje alguns fãs gostam de ler alguma daquelas piadas, revisitar alguma daquelas aventuras, mas era algo que ficou saturado durante algum tempo, né, toda aquela fase cômica. E naquela época também, né, sempre pesava aquilo que fizeram com o Batman, do Adam West, e também pesou bastante o sucesso da Image Comics, com heróis que eram muito mais bombados, com figuras assim que não pareciam nem seres humanos, que a anatomia realmente era importante que fosse mais bombado possível,
que fosse realmente pessoas muito musculosas do que realmente pessoas parecidas com pessoas reais. Então isso tudo colaborou para que a Liga da Justiça começasse a ter um fracasso de vendas, né? Então, não era meio que a Liga da Justiça, durante um período mais ou menos de 12 anos, não era mais esse supergrupo que mostrava o que era o seu herói. Era um supergrupo que se perdeu, né? Tinha muitos personagens envolvidos, teve essa fase dessa sacada um pouco mais cômica, e tudo isso mostrava que a Liga da Justiça não era tratada como merecia ser tratada, como uma coisa heróica. Era realmente tratada como um subgrupo durante aquela época. Alguns roteiristas da época até definiam a Liga da Justiça como um bando de palhaços que não estava pronto, né, para enfrentar nada. Tanto que era justamente nessa época que o vilão Apocalipse começava a ganhar um pouco mais de destaque. Então a Liga da Justiça realmente foi seguindo esse caminho até quando foi lançado a fase da Torre de Vigilância, que aí sim a Liga da Justiça foi tratada como merecia, né? Como realmente super-heróis de verdade que estavam prontos para enfrentar o mal. E foi com os roteiros do Dan Jurgens que a Liga da Justiça passou dessa fase mais cômica para uma fase um pouco mais trágica, né? Novamente. E ali seguindo o que foi mostrado na saga da morte do Superman, quando o vilão Apocalipse ele chega, né, para destruir tudo e acaba travando uma luta mortal com o Superman. O Apocalipse morre e o Superman também, né? E caso você queira saber um pouco mais disso, já tem animação da morte do Superman, né, pra você assistir, você consegue encontrar na internet. E também foi mostrado no próprio Batman vs Superman, né? Tem ali aquela referência, desculpa, né, spoilers, caso você não tenha visto, perdão. Mas foi ali mostrado durante o Batman vs Superman, né, o encontro contra o Apocalipse. E também teve repercussões na Liga da Justiça, do Joss Whedon, que Deus me livre sai pra lá. E nós esperamos ver, né, como é a visão do Zack Snyder no próximo filme da Liga da Justiça, né, o Snyder Cut, para mostrar como é que ele idealizou essa volta triunfal do Superman com seu uniforme preto. Essa nova fase da Liga da Justiça tinha alguns heróis, né, do período clássico e também alguns heróis que sobreviveram ao encontro contra o Apocalipse, né? Alguns até passaram por esse encontro, ficaram bem feridos, mas quando se recuperaram, voltaram para a Liga da Justiça. Então até 1996, quando eu tinha 1 aninho de idade, a Liga da Justiça ela passou por algumas reformulações da sua equipe, né? Alguns personagens como a Mulher Maravilha, o Gavião Negro, ele entrou também, o Núcleo, o Flash, o Metamorfo, o Manto Negro, a Dama de Gelo, Raposa Escarlate, Fogo, Demônio Azul e Poderosa, eles entraram para a Liga da Justiça. O Capitão Átomo também fez parte, só que nessa época eles estavam ali um pouco meio de saco cheio da ONU mandando na Liga da Justiça, então eles resolveram separar da ONU e também criaram um supergrupo chamado Justiça Extrema, mas ele durou um pouquinho menos do que a Liga da Justiça durou, né? Foi realmente algo bem rápido. E sem nenhum grande marco final, em 1996 essa Liga da Justiça teve 3 títulos cancelados, mas ali ela finalmente acabava com a fase Detroit, a fase internacional, a fase cômica, e a Liga da Justiça voltava a ser novamente influente, né? Realmente era um grupo de respeito que mostrava o que era ser super-heróis de verdade. E então, depois disso, veio a fase que é uma das fases mais marcantes da Liga da Justiça e também definiu o que é a Liga da Justiça até hoje, que é a fase da Torre de Vigilância, que fez tanto sucesso que a partir disso a Liga da Justiça ganhou animação, ganhou jogos e ganhou filmes, né? Mas tudo isso é assunto para o próximo vídeo. Então no próximo vídeo nós vamos continuar com a Liga da Justiça agora sem o Superman, né? O Superman está morto. E agora, o que resta fazer? Então vamos tratar e vamos falar, né, da fase da Torre de Vigilância e da fase final da Liga da Justiça. Então até o próximo vídeo, mas antes, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Tem muito conteúdo bom sendo produzido aqui. Deixa um like também, deixa um comentário se você está gostando da nossa saga, se você quer sugerir alguma coisa. E é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau!